Olá para todos, meu nome é Rolf. Estamos aqui hoje para conversar sobre inglês técnico. Inglês costuma ser um bicho de sete cabeças para a maioria das pessoas, né? Mas já não é mais tanto pela facilidade hoje que se tem de ter acesso ao próprio idioma, tanto em filmes, televisão, rádio, músicas, né? Nós aqui vamos ver alguma coisa, né? Alguma coisa sobre inglês técnico. A vantagem do inglês técnico é, a própria palavra diz, técnico. O que significa isso? Manuais são escritos para que a gente possa interpretar a manutenção de aeronaves, né? Então, tudo que está escrito no manual ou é descrição de um sistema, o que é feito normalmente no tempo presente, com verbos bastante simples, né? Ou é usada a forma imperativa, no sentido de manutenção, checklist, faça isso, tire o parafuso, aperte aquele parafuso, desconecte a tomada, corte o fio, né? Então, são sempre palavras, verbos que nos dizem para fazermos alguma coisa, nos orientando a fazer determinada coisa, né? E é por isso que o inglês técnico não é essa complicação que normalmente se encontra no inglês dos livros ou dos diálogos, né? Tudo está escrito e tudo é repetitivo, né? As palavras usadas são repetitivas, né? Porque o que se faz com o avião, existem determinados verbos que dizem o que se faz, determinados adjetivos que descrevem a condição, e assim nós podemos interpretar rotineiramente a leitura de manuais. No começo, a coisa pode ser um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, no sentido de entendimento ou de capacidade de interpretação, de gerenciar esse conhecimento, mas com o dicionário junto e com a criação do hábito, né, a gente consegue bons resultados, consegue chegar muito longe, né, e poderia se dizer, você não vai ser um poliglota, você não vai conversar em inglês, mas a capacidade de leitura é meramente a interpretação dos símbolos que aquele idioma representa. Você vai olhar, vai enxergar, vai buscar conhecer, interpretar e trazer para o seu universo, que é o universo da aviação. Então, o que nós vamos ver hoje? Detalhes simples, né, que vão com certeza auxiliá-lo na interpretação das leituras de manuais em inglês. São pequenas coisas, né, não é o suprassumo, vamos dizer assim, não é o todo, né, do universo do idioma inglês, mas são pequenos detalhes que, se vocês prestarem atenção, vão ajudá-los muito a ler manuais, né? Deixo isso bem claro, é chegar, abrir um manual de manutenção e conseguir interpretar que tipo de serviço é para ser feito, que tipo de atitude é para ser tomada, né? Não é uma questão de você sair dialogando aí mundo afora o inglês, que não é nem esse o escopo dessa aula. Estamos aqui para aprender a interpretar manuais em inglês, tá? Tranquilo? Espero atender a expectativa de vocês. Vamos lá. Os objetivos que nós vamos ver hoje, alguma coisa sobre frases em inglês, né? Que isso é extremamente importante, a sequência de construção de uma frase, tá? Vamos ver a importância do verbo nisso. Adjetivos, alguma coisa sobre demonstrativos, né? Adjetivos que caracterizam substantivos, né? Demonstrativos que nos mostram onde estão as coisas, muito importante, posicionamento, né? Localização, extremamente importante, né? Saber apontar as coisas, né? Verbo ser e estar, que é básico, é essencial. O avião é de metal, o avião está voando, né? São frases simples em português, mas que resolvem meio mundo de problemas. Localizadores, in on at, né? Onde em relação à posição que você está, ou em relação ao objeto, está outro objeto, outra coisa. Nós vamos conversar sobre tudo isso. Perguntadores, eu coloquei entre as perguntadores porque são palavras que nos auxiliam a identificar coisas, a tirar dúvidas.
essas 4 palavras aqui são as principais que nós vamos solucionar as dúvidas, vamos conversar sobre isso, e alguma coisa sobre falsos cognatos. Isso sim merece uma atenção especial para que a gente não seja enganado, né? Ou melhor, a gente não se engane, a gente não está sendo enganado, porque a publicação é em inglês e ela está escrevendo exatamente o que quer escrever, descrever. Nós, ao ler, nos enganamos, achando que aquilo quer dizer outra coisa. Mas vamos deixar de papo, vamos procurar. Espero que nessa horinha aí que a gente esteja junto possa tirar essas dúvidas, tá? As dicas que nós temos aí para desenvolver o assunto. O que nos ajuda, né, a chegar no nosso objetivo, que é a interpretação da leitura em inglês, do idioma, né, é que a necessidade facilita o aprendizado. Sim, se eu preciso, eu tenho a curiosidade. Se eu tenho a curiosidade, eu tenho a vontade. Se tenho a vontade, eu tenho o ânimo, né, eu tenho aquela predisposição a buscar e a querer absorver aquele conhecimento, né? É o passo fundamental para aprender. Porque se eu começar a dizer mal vejo, já digo, não vai dar certo, não vou gostar, você já vai estar com meio caminho dado para trás, você não vai nem estar parado, você vai estar andando para trás, tá? A primeira pessoa que pode derrubar você é você mesmo, não se esqueça disso, né? Utilize a intuição e criatividade. Todos nós temos um conhecimento prévio no idioma que a gente fala, né, o português no caso, então a gente tem aquela ideia mais ou menos. Intuição significa, pô, acho que é esse caminho. Quando vocês estudarem inglês, lerem algum texto em inglês, quando treinarem isso e façam isso, treinem, né? Pega lá um texto qualquer que vocês achem de inglês, traduza, chuta, faz uma tradução, escreve do lado o texto chutando o que vocês acham que é. Por quê? Depois, quando você for traduzir com o dicionário, você vai olhar, poxa, não tem nada a ver com o que eu tinha pensado, então tem que mudar meu pensamento. Opa, é isso que eu tinha pensado, então meu raciocínio está certo. Você vai ter parâmetros, né? Essa questão de pegar um texto, principalmente em fase de treinamento, a gente começa a ler, já vai traduzindo, aí depois você nem vai perceber o que você está traduzindo. Por quê? Porque aquilo que você traduziu, leu no dicionário, escreveu ali, você já logo depois vai estar apagando da sua mente sem querer. Não é que você queira, mas acontece, tá? Então use essa oportunidade, pegue um texto e comece a tentar interpretar. Por quê? Porque você depois vai ter que interpretar textos, né, manuais, sem consulta muitas vezes, né? Do dicionário não está aqui, eu não vou tirar a pane, porque eu não sei o que quer dizer esse verbo em inglês. Poxa, aí é complicado. Por quê? Porque você está lá para tirar a pane e está todo mundo esperando que você solucione o problema. Certo? Ok? Comunicar-se é mais importante do que errar. Acabei de falar isso aí. Poxa, é errando que se aprende, né? E você trocando ideia, poxa, eu acho que puxa, puxar, eu não sei se puxa, puxar. Não, puxa, parece, mas não é. É o tal do falso cognato, que nós vamos ver depois, né? Push significa empurrar. Então você, opa, estou aprendendo mais uma. Tentei acertar, perguntei para alguém, né? E descobri que eu estava errado. A mesma coisa acontece na questão da tradução do texto, que eu acabei de falar para vocês. No momento que você faz uma tradução sem consultar o dicionário e depois vai lá olhar e percebe que errou, você vai ver onde errou. Então você vai saber onde não errar mais, né? Por comparação. Concentre-se no que entende. A partir do momento que você entende parte do texto, você começa a desvencilhá-lo. Veja, essa frase é bem simples, né? Concentre-se no que você entende. Se você entende alguma coisa, opa, você já começou a fazer alguma coisa positiva para fazer a coisa andar, a coisa desenrolar, né? Então, poxa, já entendi alguma coisa, enfim, né? Você vai começar a conseguir desenvolver o assunto. Isso parece, pô, tá falando da boca para fora porque é fácil. Não, não é fácil. Não é. No começo, o processo é o tanto quanto cansativo, né? Porque você vai ter que treinar, vai ter que repetir, vai errar algumas vezes, vai errar várias vezes, mas com o tempo esse errar e aprender vai se acumulando em conhecimento. Depois você vai chegar e vai ler sem errar, né? Uma palavra não deve ser estudada isoladamente, com certeza, né? Eu vejo lá a palavra parafuso, que beleza, palavra parafuso. Tá, e aí, que parafuso? Eu sei que parafuso é bolt, parafuso. E daí? O que me diz? Tem vários parafusos, em vários lugares. Qual é o contexto em que está inserida a palavra parafuso, né? Isso é importante. Utilize seu conhecimento prévio. Conhecimento prévio hoje, seu pode ser escasso,
Mas à medida que você for desenvolvendo o assunto, ele se torna mais enriquecido. Então, o conhecimento que você não tem hoje, que estudou, passa a ser seu conhecimento prévio. E isso torna a coisa, atividade cumulativa, né? Isso é ótimo. Cognatos, isso aqui é uma decoreba, você tem que ver as palavras que estão te enganando, nós vamos mostrar algumas mais adiante, né? Não se deixar enganar, acabei de falar do push, né? Push parece que é puxar, mas não, o som é o mesmo, mas não é verdade. Push em inglês é empurrar, né? Palavras repetidas, falamos de palavras repetidas, são palavras que toda hora aparecem. Então é aquela questão de você estar sempre com o dicionário, palavras repetidas, você está sempre olhando no dicionário e não está memorizando. Se você se der a oportunidade de traduzir errado, aprender aquela palavra, você não precisa mais do dicionário, você vai ver que elas entram, né, como se diz, na massa do sangue, né, elas entram no seu dia a dia, no seu corriqueiro, né? Muitas palavras hoje em português, por mais estranho que pareça, né, já são do nosso corriqueiro, né? Você fala de hambúrguer, né? Hambúrguer, você fala de ketchup, né? Uh, Palavras do inglês, né? Que se usam no dia a dia do português com o mesmo significado do português, né? Interessante. Isso se faz, e essas palavras repetidas elas vão fazendo parte daquilo que nós vimos agora há pouco, conhecimento prévio, né? Vai se acumulando. Em última instância, você não tem como estudar, né? Não tem como aprender sem ter então, uma referência inicial. Você vai ter sempre um dicionáriozinho do lado, né? Tranquilo? Show? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Temos técnicas de leitura que facilitam o aprendizado, né? Entre essas técnicas, elas já começam em inglês, né? Mas são fáceis de entender. O tal do skimming, scanning e selectivity, né? São 3 técnicas. Skimming significa você fazer uma leitura rápida do texto para captar os conceitos, a ideia geral do texto, parágrafo, título, né? Skimming significa que eu dou aquela olhadela de cima a baixo, né? E já tenho uma ideia do contexto, o que está acontecendo. É aquele olhar por cima, né? Você passa, dá uma passada no texto, né? Isso é o skimming, né? O scanning, por outro lado, fala, né? Escanear, a palavra soa como isso, né? Scanning, leitura rápida para encontrar algo específico no texto. Sabemos o que estamos procurando. Qual é a diferença entre o skimming e o scanning? No skimming, você pega o texto de alto a baixo, vai tirando as palavras, ideias, conceito geral, aquela coisa, vai ter uma ideia do geral. No scanning, eu já vou estar procurando alguma coisa específica, né? Por exemplo, eu pego um livro que trata de motor, mas por que eu pego um livro que trata de motor? Eu quero saber a respeito de pistão, do funcionamento do pistão. Quando eu faço um skimming, eu pego aquele texto de motor e leio de cima a baixo, né? Vou passando direto, né? Tranquilo? Já sei que aquele texto se trata de motor, eu não estava sabendo, né? Agora eu sei. Então eu fiz o skimming e sei que aquele texto se trata de motor. Opa, deve ter alguma coisa sobre pistão aí. Eu saio procurando a palavra pistão no meio do texto. Isso é o scanning, eu escaneio, né? Para completar, eu tenho a selectivity, eu seleciono, né, parte do texto que contém as respostas para perguntas específicas. Então, aquela história. Eu pergunto por que a válvula do motor fecha? Eu pego um texto, bom, isso aqui é sobre o quê? Isso é sobre motor. Opa, fiz um skimming. Opa, isso aqui é texto sobre motor. A ideia geral aqui está falando alguma coisa sobre motor. Deixa eu ver se eu acho a palavra válvula. Aí eu faço scanning. Válvula. Opa, válvula. Cadê válvula? Achei válvula aqui, achei válvula ali. Achei na outra página. Opa, essa parte aqui que fala de válvula, fala alguma coisa sobre recolhimento de válvula, fala sobre mola, sabe como recolhe. Aí eu já pego as partes dos textos e aí é a selectivity. Eu procuro dentro daquelas partes de texto que eu olhei se tem a resposta à pergunta que eu quis. Perceberam? Então, rapidamente voltando, eu preciso de um texto sobre motor. Pego vários textos, dou aquela olhadinha em cima. É skimming. Ok. Preciso saber, achei o texto ali olhando mais ou menos por alto, encontrei que é sobre motor. Preciso falar sobre válvula. Eu olho com aquele texto de motor que eu fiz o skimming, procuro a palavra válvula, né? Achei várias vezes. Aí eu seleciono daquelas 3, 4 vezes que eu encontrei a palavra válvula, qual é a parte do texto que responde à pergunta que eu fiz, que é o selectivity, né? Muito interessante isso aí, né? Tá?
Então, como facilitador, né, geralmente fazemos o skimming, depois do scanning e finalizamos com selectivity. Traduzindo, né, primeiro a gente dá aquela boa olhada, né, depois procuramos o que queremos e aí a gente separa o que interessa. Isso é uma questão de treinamento, parece bobeira isso aqui, né, mas não é. Né? Treine isso com textos em português, né? Exercício com texto em português, vocês vão ver como funciona. Pega um texto qualquer, dentro daquele texto eu preciso selecionar determinada coisa, né? Eu acho aquilo que eu seleciono várias vezes, né? E aí eu escolho o que especificamente responde a minha pergunta, né? Mesma coisa você pode fazer no inglês, né? Skimming, scanning. Frases. Como é que se faz uma frase em inglês? Do mesmo jeito que se faz uma frase em português. Sujeito, verbo, complemento. Aqui, ó. SVC. Sujeito, verbo, complemento. Né? João está em casa. O sujeito João, verbo estar, complemento em casa. Vai chover hoje. Né? Chover não tem sujeito, mas vai chover, verbo, complemento hoje. Né? O carro derrapou na pista. O carro, sujeito, derrapou, verbo, na pista, complemento. Vocês podem ver que não se encontra frase sem verbo, né? Então, o que é importante numa frase, pessoal? Qualquer frase de inglês é encontrar o verbo, tá? Procure o verbo da frase. No momento que você tem o verbo da frase, você já pode